Olá, eu sou Mona Lisa Badaró e eu estou aqui mais uma vez para te ensinar uma arma poderosa, uma arma espiritual. E se você quiser saber um pouco mais sobre essa arma espiritual, fica com a gente. Então, para você que ficou conosco, você vai conhecer uma arma poderosa que se chama jejum. Nesse vídeo, você vai conhecer os tipos de jejum, você vai saber como fazer um jejum, você vai saber quanto tempo dura um jejum, você vai saber várias coisas sobre o jejum e no final tem curiosidades comprovadas cientificamente do efeito benéfico do jejum na nossa vida. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve logo, tá esperando o quê? Você vai receber vários vídeos maravilhosos que vão abençoar ainda mais a sua vida. Curta logo esse vídeo, você vai deixando para depois, acaba esquecendo. Quando você curte esse vídeo, você abençoa esse canal. Porque nesse canal, como todos os outros, tem um logaritmo. Que quando você curte, se inscreve, quando você comenta, você de certa forma, você diz pro robozinho do YouTube que esse vídeo tá legal. Então ele ativa, ele impulsiona os nossos vídeos a chegarem a mais pessoas. E muito mais pessoas vão ser abençoadas, porque você deu um clique aí com o seu dedinho aí no seu computador, no seu celular. Então vamos lá? E o que é o jejum? O jejum é a privação total de alimentos ou apenas de algumas refeições. Se você for procurar no dicionário, tá assim. Só que o jejum, além de ser uma privação de alimentos, ele pode ser privação de qualquer coisa que te custe. E a gente vai acompanhar isso mediante a palavra. Então existem dois tipos de jejum. O jejum total, onde você se abstém de tudo. Eu só vou beber água. Gente, muito importante. Quem faz jejum total tem que beber água, tá? Agora o jejum parcial. Qual é o jejum parcial? É aquele que você tira somente um item que te custa bem. Ai, Mona Lisa, vou fazer jejum de jiló porque eu detesto jiló. Então assim, fica fácil. Não. Deus não quer o sacrificar, quer o obedecer, obviamente. Mas é necessário que você faça algo que te custe, né? Fazer uma coisa que não vai te custar. Qual o objetivo nisso? Então existem dois tipos, jejum parcial e o jejum integral. No jejum parcial, a gente vê lá em Daniel capítulo 10, versículo 2 ao 3, você pode pegar a sua Bíblia e dar uma olhadinha, aonde Daniel, ele se abstém dos manjares do rei, que no caso é a mesa do rei. Imagina o que não deve ter na mesa de um rei, né? Então, os manjares do rei, ele também se abstém do vinho, né, que é diferente do nosso vinho de hoje, mas também bebedava de certa forma, né, mas não tinha o álcool que tem hoje. E outra coisa muito bacana, que você vai ficar assim, mentira, eu posso fazer jejum disso? Pode. Você pode fazer jejum de coisas também. Daniel fez jejum de perfume, você acredita? Os óleos essenciais daquela época eram tidos como perfumes, né? Era o que dava o aroma, né, para as pessoas naquela época. Então era um perfume em base de óleo, né? O seu veículo era óleo, mas era perfume. Então assim, o que eu entendo com isso? Eu posso tirar uma coisa que me custe. De repente, eu não sou muito de comer, sabe? Então assim, eu posso tirar a comida, ficar de boa sem comer, mas se de repente tirasse um brinco, o que seria de mim? Não sou nada sem brinco. Isso já aconteceu comigo, tá? Eu fiz um jejum de 1 mês de brinco. Eu tinha uma dificuldade imensa, gigantesca, de ficar sem brinco. Aí você fala, ai que besteira, que bobeira. Ué, era a minha dificuldade. Mas sabe por quê? Não era um brinco simplesmente, porque o meu apego estava no brinco. Eu tive uma criação onde os meus pais, de certa forma, por terem 2 filhos homens e eu era caçula de menina, e a gente, né, com pouca condição, a gente vai passando, né, uma roupa pro outro. Tipo, na minha época, meu sonho era ter uma melicinha pra ir pra escola, era aquelas melicinhas pretas, né? Não faz muito tempo, não. E aí, o que eu tinha? Um quichute, porque era o que sobrava do meu irmão. Então as minhas roupas, algumas, às vezes, eram até algumas do meu irmão. E outra coisa, meu cabelo era cortado em asa delta, uma época da minha vida. Por quê? Porque era muito piolho, então minha avó lascou lá na tesoura no meu cabelo e eu fiquei durante um período usando cabelo asa delta. Imagina com essa voz, usando quichute, cabelo asa delta. Não usava saia, usava calça jeans, as meninas do colégio todas de saia, melicinha, e eu de calça jeans, quichute e cabelo asa delta. Só Jesus para ter misericórdia. Então, pra mim, o brinco era algo que me identificava como menina.
Então, quando eu cresci, eu tive aquele apego tão grande que eu não conseguia sair sem um brinco. Aquilo me mataria. Então, quando eu fiz esse jejum de brinco, mudou a minha vida. Então, vamos lá. Quanto tempo eu posso fazer um jejum? Ou quanto tempo eu devo fazer um jejum? Você que tem que saber o tempo adequado para você. Então, Mona Lisa, eu vou fazer um jejum de um mês. Você não vai fazer jejum de um mês, de um jejum total, né? Que você vai morrer. Não, eu quero ser que nem Jesus, eu quero fazer 40 dias, né? Então não faça isso. Você tem que ser coerente nas coisas que você for fazer, tá? Então, se você for fazer um jejum de um mês, tira uma coisa que te custa, de repente é o café. Eu fiz um jejum recentemente com uma pessoa, ajudei ela em oração e nós fizemos jejum de café, que era o que mais custava pra ela. Custava pra mim, mas não tanto. Mas vou te falar, mesmo quando você faz, mesmo sem te custar, parece que é uma eternidade aqueles dias passarem para você tomar o seu bendito cafezinho. Então, eu gosto muito de fazer jejum de 3 dias, por exemplo, porque eu costumo dizer que como Jesus dizia que em 3 dias ele destruía e construía um novo templo, então eu quero que ele destrua e me reconstrua em 3 dias. Então eu sempre gostei muito de jejum. Como fazer um jejum? Em primeiro lugar, eu preciso ter um propósito. Eu não vou fazer uma coisa a ermo, fazer por fazer. Então, em primeiro lugar, eu preciso ter um propósito. Em segundo, eu vou orar. Eu vou colocar diante de Deus o meu propósito. Alguma coisa que eu desejo do seu coração. Aí, já em terceiro lugar, o que você vai fazer? Determinar um tempo. Senhor, eu estou fazendo esse pacto de jejum e oração de tanto tempo. De 2 dias, 3 dias, de um mês, de um ano. É o tempo que você determinar. Tá? Depois que você colocou seu propósito, orou, determinou o tempo, pronto, agora você tá pronto para se vencer. Por quê? Você vai ter que se vencer. Olha, eu vou te dizer uma coisa, pode parecer que é fácil, mas quando você começa a fazer o jejum, se você está fazendo jejum de Coca-Cola, por exemplo, vai surtar Coca-Cola de tudo quanto é canto, de gente te oferecendo Coca-Cola, e você vai ter que dizer não, né? Então, você tem que se vencer. A própria palavra fala que ele não se agrada, o Senhor não se agrada em jejum de tolos. Por isso, você não pode ser tolo. Você verdadeiramente tem que ser fiel. Mas, Mona Lisa, e se eu quebrar o jejum? Se você quebrou realmente com o objetivo de, fala sério, doida pra tomar uma Coca-Cola agora, como semana passada, tava fazendo de líquidos com uma outra pessoa. Aí eu falei, meu Deus, pizza tem que ter Coca-Cola. Pra mim, né? E aí eu tive que comer a pizza sem Coca. Por quê? É um propósito. Agora se eu falar, não, vou comer a pizza e vou tomar Coca-Cola. Então eu, com o meu raciocínio, porque o nosso culto ao Senhor, ele é racional, eu fui lá e quebrei meu jejum. Então isso aí, Deus não se agrada em voto de tolo. Então você tá totalmente errado. Você tem que se arrepender e ir diante do Senhor e se possível, voltar ao seu jejum. Agora, segundo, foi sem querer, caramba, esqueci, tomei um Danone, tomei um copo de Coca-Cola, tomei um suco, tomei um leite, e você está fazendo jejum de líquido. Você pode comer o que você quiser, mas você não vai tomar nenhum tipo de líquido que não seja água. E aí você esqueceu e tomou, sei lá, um suco. Senhor, me perdoa. Em nome de Jesus, Deus tolera o tempo da ignorância. Deus não é um velho rabugento que está num trono, uma bengala ali, né, um cajado, pronto para te dar uma cajadada quando você peca não, querido. Deus é um Deus de amor. E quando você falhar é isso. É quando você sem querer comete um ato. Pecado é quando você conscientemente sabe o que está fazendo, vai lá e comete. Isso é pecado. Okay? Agora vamos falar sobre os benefícios do jejum na nossa vida. Em primeiro lugar, o jejum, ele nos aproxima mais de Deus. Porque ele nos tira do trivial. Ele, sabe, nos afasta de tudo aquilo que está nos levando ao secular, tudo aquilo que está nos levando a olhar para outro horizonte que não seja o foco do Senhor. Então, quando a gente se consagra a um jejum, você sente que há algo diferente, você sente que há algo especial, algo poderoso, que te marca naquele momento, te leva a uma intimidade com Deus. Até porque é jejum e oração. A gente não faz jejum sem orar, não é verdade? Se você fizer um jejum sem estar orando naquele propósito ao qual você botou diante de Deus, vai dar ruim. Sabe por quê? Simplesmente porque você está deixando de comer só alguma coisa, está fazendo regime, dieta, sabe, sei lá o quê. Mas jejum é você tirar algo que te custe em prol de alguma coisa para se aproximar um pouco mais de Deus.
Eu costumo dizer que o jejum, ele nos liberta de nós mesmos, que é o segundo ponto. Ele nos liberta de nós mesmos. Em Mateus 17, no versículo 21, fala sobre isso, né? Que há demônios que só saem com jejum e oração. E isso não é só na sua vida, na vida de uma pessoa também. Eu já orei por uma pessoa e ela estava endemoniada e eu coloquei uma oferta naquele momento e entrei num propósito de jejum e oração pela vida daquela pessoa e aquela pessoa conseguiu ser liberta. E tem demônios que só saem com jejum e oração. Então você precisa se posicionar. Outra coisa, às vezes você tem traumas, você tem situações que estão presas no mundo espiritual, que demônios mesmo estão prendendo. Às vezes você tem aí anos na igreja e você fala, gente, a minha vida não rompe. Não, eu não tenho nada que não seja de Deus na minha vida e blá blá blá. Às vezes pode ter, não consigo romper, não consigo avançar. O que está acontecendo? Às vezes são prisões que estão lá atrás, presas. Infelizmente, eu não estou dizendo que você está endemoniado, mas tem legalidades na mão de Satanás que você precisa orar, jejuar para poder quebrar essa situação. Então eu vejo assim que o jejum ele nos liberta de nós mesmos. E quando você consegue, como eu passei um mês sem usar um brinco, que era uma coisa que me custava muito. Então quando vir uma dificuldade, quando vir um pecado que vier me confrontar, eu também vou ter forças para não ir a favor dele. Porque eu já estou o quê? Sendo habilitada a me vencer. Mesmo que sejam outras coisas, mesmo que sejam coisas pequenas, isso o Senhor vai te forjando, te trabalhando, te ensinando a vencer. Em terceiro lugar, mais um ponto, é que a gente mostra para Deus que, sabe, o que a gente está colocando diante dele é muito importante pra gente. Porque se você, é importante pra mim, mas você não faz nada em prol disso, então não é tão importante. Então quando você mostra que não é impossível pra Deus, é pra você, mas não é pra Deus, ele fala, opa, eu sou o Deus do impossível. Pera aí que eu já vou logo te ajudar. Em quarto e último lugar, ele nos leva a um novo nível. Você vê, Moisés jejuou, Esdras jejuou, Elias jejuou, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidinego e até o próprio Jesus jejuou. E isso nos mostra que todos esses homens e mulheres que jejuaram foram pessoas que quando passaram pelo jejum, eles estavam melhores, eles estavam mais fortes, sabe? Eles jejuavam e oravam, perdiam noites orando e jejuando e parecia que eles estavam mais alimentados do que tivesse comido. Parecia que eles estavam mais fortes, mais firmes na fé do que se eles tivessem dormido. Então o jejum é uma arma poderosa para te deixar mais forte, para te deixar mais corajoso, para te deixar mais capaz. O jejum é uma arma fenomenal. Eu amo jejuar. E você não pode perder isso. Você que já jejuou e conseguiu coisas incríveis nas mãos do Senhor, compartilha com a gente aqui embaixo nas mensagens. Fala o que você conquistou jejuando. Ajuda outros que estão vendo esse vídeo a falar, poxa, se fulano jejuou e conquistou tal coisa, eu também vou conseguir. E isso, você está abençoando a vida de outras pessoas. Então vamos comentar. Isso vai ser bênção pra gente. Já tô curiosidades de hoje, comprovado pela ciência, já está comprovado que períodos de jejum podem fazer com que a nossa mente fique, sabe, mais desimpedida, mais livre para poder meditar, para poder orar, porque ela fica livre da sobrecarga que é imposta pelo nosso intestino, pelo nosso estômago, pelo nosso sistema digestório mesmo. Que na verdade a gente já sabe que o sistema digestório é considerado como se fosse o segundo cérebro do nosso corpo. Então ele exige muita energia. Então quando você fica com algum tempo aí de abstinência alimentar, você desintoxica o seu corpo. E também é comprovado que essa abstinência alimentar, ela pode até vir a evitar algumas doenças e até curar algumas doenças. Isso é muito bacana de saber. Tem gente que faz o jejum intermitente, que também já é comprovado, né, cientificamente, que é uma bênção. Tem pessoas que fazem e falam que a mente parece que fica flutuando, que se sente mais leve para meditar, para orar, para falar com Deus. Quem gosta de meditar se sente mais leve. Quem gosta de estudar fala que o raciocínio fica melhor. E eu vou estar te explicando como é que é esse jejum intermitente. Na verdade, você pode comer livremente 8 horas, coisas leves e saudáveis, e durante 16 horas você vai ficar nesse período de jejum. Por exemplo, às 7 horas da noite foi minha última refeição.
Então agora eu só vou ter uma próxima refeição às 11 horas da manhã. Então eu vou esperar esse período de 16 horas, passarem para eu poder começar a me alimentar novamente. Então esse é o jejum intermitente. E assim, muitas pessoas falam coisas super benéficas desse jejum intermitente. Então assim, já é comprovado pela ciência que Papai do Céu sabe o que está fazendo. Então quando ele fala para você jejuar, ele quer que você libere a sua mente, fique desimpedido para poder orar, sabe? Não vai ter uma sobrecarga do seu intestino ali, dificultando esse momento maravilhoso de comunhão. Olha que incrível. E ainda por cima vai te evitar de você ter enfermidades, de você até mesmo poder ser curado de algumas enfermidades. Olha que bacana, como Deus é incrível. Então assim, tudo que Deus faz realmente é bom, perfeito e agradável. Se você gostou desse vídeo, vou repetir pra você. Curta logo esse vídeo, se não curtiu ainda, não acredito. Curta, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder e ajude outras pessoas a viverem o sobrenatural do Senhor com essa arma poderosa que é o jejum. Não queira a bênção só para você. Talvez você esteja aí em casa pensando, poxa, eu não tô fazendo nada, né? Você que tem um ministério, fala, pô, meu ministério tá parado. Vem você estar nesse ministério comigo de levar a palavra de Deus. Com apenas um clique, você pode botar a setinha pro lado e compartilhar com alguém e abençoar a vida de uma pessoa. Eu conto com você e Deus também. Um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.